Olá, amigos. A Klabin e a Usiminas soltaram o resultado do primeiro trimestre de 2024 e ambas as empresas tiveram redução na receita líquida e no lucro líquido. Neste vídeo hoje a gente vai analisar tanto o resultado da Usiminas, que é uma das grandes empresas de siderurgia nacionais, e também da Klabin, que junto com a Suzano são as principais empresas brasileiras da área de celulose. Logo após a vinheta a gente começa já analisando. Olá, investidores, meu nome é Carino Gomes e sou investidor há mais de 10 anos. E neste vídeo a gente vai analisar os resultados da Usiminas e da Klabin, trazendo elementos para que o investidor, para que vocês possam ver se essas empresas são viáveis ou não dentro da sua carteira de investimento. Só lembrando que ambas as empresas estão na base da economia, ou seja, são empresas produtoras de commodities, muito utilizadas pela indústria, tanto na indústria de construção, linha branca e indústria automobilística, como é o caso da Usiminas, que é uma grande empresa siderúrgica, bem como a Klabin, que além de vender celulose, ela produz papel e produz papel ondulado, que é muito necessário na indústria. O papel mais para a indústria de escrita, papel higiênico, e a outra na indústria de embalagem. Ou seja, é muito necessário para fazer transporte de mercadorias de um lado para o outro. É necessário ter uma embalagem. O papel ondulado é utilizado muito. O resultado da Usiminas do primeiro trimestre de 2024 foi apresentado semana passada. E o que a gente percebe claramente aqui é uma redução na receita líquida, que olhando os últimos trimestres, iniciando no primeiro trimestre de 2023, o que a gente percebe aqui é uma queda razoável aqui na receita líquida da empresa. O EBITDA ajustado, que é a geração de caixa da empresa, ou seja, após a empresa ela pagar os fornecedores, pagar os funcionários, é o dinheiro que sobra para ela tanto pagar os impostos, quanto para pagar também dívida e pagar os acionistas. Então o EBITDA, que é a geração de caixa da empresa, houve uma redução muito acentuada, saindo de 783 milhões, com a margem de 11%, ou seja, 11% da receita se transformou em caixa para a empresa. No primeiro trimestre de 2024, a geração de caixa foi de 416 milhões, ou seja, 7% da receita de tudo que a empresa vendeu transformou-se em caixa. Já o lucro líquido demonstra quanto tem sido desafiador para a Usiminas, porque o lucro líquido do primeiro trimestre de 23 foi de 544 milhões. Já nesse primeiro trimestre de 24 foi 36 milhões. A empresa tem apresentado uma dívida líquida muito baixa, mas que tende a aumentar se ela não começar a gerar caixa nos próximos trimestres. Porque a empresa tem dívida bruta, aqui no primeiro trimestre de 23, ela tinha uma dívida bruta de 6,1 bilhão e um caixa de 5,8, ou seja, a dívida líquida dela era 300 milhões. Já analisando nesse trimestre atual, a empresa continua tendo 300 milhões de dívida líquida, ou seja, ela tem, hoje o caixa que ela tem dentro da empresa, é possível ela pagar quase a totalidade da dívida que ela tem, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Só faltaria 300 milhões. Isso é importante porque dá condições da empresa se manter líquida nesse momento desafiador, onde ela não está conseguindo ter uma receita boa e principalmente a geração de caixa dela está vindo muito ruim. O que é surpreendentemente negativo aqui no resultado da Usiminas é a área de mineração, pois a receita líquida aqui foi uma queda vertiginosa. Percebe que a empresa está passando por um momento muito desafiador na área de mineração. A quantidade de minério vendido está mais ou menos igual. Houve uma redução aqui trimestral, mas acontece na maioria das mineradoras brasileiras devido à sazonalidade da chuva, onde dificulta muito o embarque do minério de ferro. Mas analisando em relação ao primeiro trimestre de 23, ela vendeu um pouquinho mais de minério de ferro, mas pouca coisa mais, cerca de 100 mil toneladas. O que o total aqui de toneladas vendidas foi de 1,8
8 milhões para 1,9 milhões. A receita líquida por tonelada foi 67 dólares. Sendo analisado aqui 649 em reais, mas vamos analisar em dólar. Então houve uma redução muito grande. O EBITDA ajustado dela foi 8 dólares por tonelada. A Klabin também trouxe o resultado do primeiro trimestre. É importante perceber que a Klabin hoje ela não é só empresa de papéis e embalagem, ela também produz e revende o insumo básico, que é a celulose. Provavelmente isso aqui é exportado para outros países. Que a quantidade de toneladas vendidas houve um aumento de 27%. Na fibra curta e na fibra longa. Papel também, houve aqui na parte operacional uma boa fabricação e venda de produtos. O papel ondulado, ele é utilizado aqui em sacos industriais, como a gente falou, basicamente sacolas e também caixas de papel ondulado que é usado para transporte de mercadorias. O volume de venda houve aqui um aumento muito bom, de 5%. O mercado externo representou 42%. Como eu falei aqui, a celulose vendida é 40% do que ela vende, do total. Então, que a gente percebe claramente que boa parte da celulose é exportada. O mercado interno absorve principalmente as caixas e o papel ondulado. O dólar médio aqui houve uma redução e a receita líquida da empresa houve uma redução de 8%, saindo de 4,8 bilhões para 4,4. Já o EBITDA ajustado aqui, a geração de caixa ajustada, houve uma redução muito grande, de 15%, saindo de 1,9 bilhão para 1,6 bilhões. A margem, cada real de receita que a empresa fez, ela conseguiu gerar 40% em EBITDA ajustado no primeiro trimestre de 23. Já no quarto trimestre caiu para 37. O custo caixa aqui da empresa por tonelada houve uma redução. Isso é um bom sinal, que a empresa está conseguindo manter os custos dela. Uma redução de 9% e agora custo do produto vendido, uma redução de 6% e uma despesa administrativa e gerais também houve uma redução de 17%. Analisando aqui principalmente em relação ao primeiro trimestre de 23, pois é a forma mais correta de analisar. Agora, já o lucro líquido da empresa houve uma grande redução, porque ele saiu de 1,2 bilhões para 460 milhões. Ao acionista da Klabin deu 425. Isso aqui são outros acionistas em algum projeto aqui dela que tem participação minoritária de outros acionistas que não da Klabin. E os proventos da empresa, em 2022, ela pagou 1,6 bilhões de reais. Em 2023, 1,3. Esse ano, ela só pagou 330 milhões, que fazendo uma análise anual, ou seja, excluindo o primeiro trimestre de 23, incluindo esse primeiro trimestre de 24, daria 1,2 bilhões de reais. Dividend yield, ou seja, o que retorna para o acionista em forma de dividendo em relação ao preço que a pessoa comprou, se ela comprou o ano passado, aqui houve uma redução muito grande, porque a empresa está pagando menos dividendos. E aqui está descrevendo que a empresa ela tem a política de pagar proventos entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. Ou seja, se esse ano a empresa ela conseguir ter um EBITDA maior ao final do ano, vai aumentar o pagamento aqui dos dividendos. Se não, ela não vai conseguir pagar a mesma quantidade que ela pagou ano passado, vai haver uma redução. Em relação a 2022, provavelmente não vai conseguir mesmo bater essa meta. O que é surpreendente, mesmo pagando dividendos, a empresa ainda conseguiu reduzir a dívida líquida dela em relação à geração de caixa. Porque no início de 2021, ou seja, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, aliás, a dívida líquida dela era 21 bilhões de reais, 21,7 bilhões de reais, agora está 21,3. Só que a geração de caixa dela, que analisada anualmente, nesse trimestre, tirando uma média anual, nesse trimestre foi de 6 bilhões de reais, um aumento muito grande, por volta de 20% em relação
esse valor aqui de 2021. Isso fez com que a dívida líquida da empresa hoje ficasse em 3,5. 3,5, ou seja, a dívida líquida da empresa consome 3,5 gerações de caixas anuais. E a empresa ainda tem aqui uma liquidez razoável de 11,8 bilhões de reais em caixa bruto dela. Portanto, o que a gente percebe, tanto quanto a Usiminas quanto a Klabin, elas tiveram uma redução muito grande na sua lucratividade. A Klabin está em situação melhor, porque apesar de ter uma redução na receita líquida, a margem dela é muito alta. Por ter uma margem muito alta, a empresa demora muito mais a apresentar prejuízo, apesar de uma queda razoável na receita. A margem da Usiminas é uma margem muito baixa. A queda na receita foi basicamente a mesma coisa. No entanto, por ter margem baixa, a Usiminas tem mais dificuldade de absorver essa queda na receita dela sem transformar isso em prejuízo. Pois nesse primeiro trimestre de 2024, a Usiminas praticamente entrou em prejuízo, porque tendo um EBITDA baixo e tendo um lucro líquido de 36 milhões, está um passo de entrar em prejuízo, né? Porque só falta 36 milhões para uma empresa que vende bilhões. Então, se não melhorar a situação dela, nos próximos trimestres, possivelmente vai apresentar prejuízo líquido. Já a Klabin, houve uma redução muito grande no lucro líquido dela, uma redução razoável no EBITDA dela. Mas a Klabin ainda está lucrativa, pois tem uma margem muito mais alta. O que é importante analisar aqui nessas duas empresas é que, por serem empresas de commodity, negociadas no mercado externo, elas dependem tanto do preço dos insumos delas, mas dependem principalmente do mercado global para aqueles produtos que elas vendem. No caso da Klabin, ela consegue exportar bem, ela consegue exportar produtos dela. E tem um mercado consumidor que paga o preço que ela oferece. Já os Usiminas está numa situação totalmente diferente, pois o Brasil tem se transformado num importador de aço bruto. A demanda chinesa de construção civil, de housing, de infraestrutura, reduziu muito nos últimos anos, inclusive com algumas grandes construtoras, como a Evergrande, entrando em falência. E a China é a maior importadora de minério de ferro e a maior produtora de aço do mundo, com quase 50% de toda a produção global. A indústria chinesa de aço, alguns analistas dizem, e alguns representantes dessas empresas brasileiras dizem que eles praticam preços predatórios, ou seja, que eles recebem subsídio governamental para tentar quebrar empresas em todo o globo. E o Brasil houve, nos Estados Unidos também, na Europa, uma invasão de aço chinês. Até que uma crítica tem que ser feita, que foi feita pela Gerdau, pela Usiminas, pela CSN, e o governo definiu, semana passada, que vai haver uma sobretaxação de aço que vem de outros países para o Brasil, tentando dirimir um pouco esse sofrimento que tem sido no mercado nacional de aço. Então, a situação das duas empresas está pior, mas é nitidamente claro que a situação da Usiminas é muito pior do que a situação da Klabin. Apesar de que a Usiminas, nesse momento, ela tem ainda um colchão de liquidez muito bom, que é não ter praticamente dívida nenhuma. A Klabin já tem uma dívida muito mais alta, mas ao mesmo tempo o resultado dela parece muito melhor do que o da Usiminas, ou seja, ela está conseguindo ainda gerar bastante caixa. Então é isso, pessoal. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, mande para seus amigos. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, que na medida do possível a gente vai respondendo. No próximo vídeo a gente vai abordar o resultado de outras empresas relevantes que soltarem o resultado desse primeiro trimestre de 2024. Muito obrigado.